ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Dizemos juntos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, na presença do Senhor Jesus, reconhecemos, somos pecadores, para podermos celebrar dignamente os santos mistérios. Inclinamos nossa cabeça em sinal de humildade e na presença do Senhor, clama a misericórdia sobre a sua vida. Somos pecadores. Deus nos ama, não ama o nosso pecado, mas ama a nós. Portanto, cada um de você clama a misericórdia, clamando o perdão de Deus, cantando. Piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, perdoe os nossos pecados de infinita misericórdia, nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos a Deus na alegria com o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, bom Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que glorificaste São Marcos, vosso evangelista, com a graça de pregar o Evangelho, concedei-os progredir de tal modo em seus ensinamentos que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na verdade Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, ouçamos a palavra do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sobre a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofridos um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero o irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu cantarei.
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu sou o pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, com muita alegria e fé, estamos reunidos em nome do Senhor. Cada vez que nós vamos à Santa Missa, nós vamos para ser instruídos por Deus. O diácono proclamou o Evangelho diz: naquele tempo, Jesus se manifestou aos discípulos e disse: de por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, naquele tempo. Mas o versículo começa, não naquele tempo, começa o versículo que Jesus se manifestou aos discípulos. Então nós podemos ver dessa forma, nesse tempo, não naquele tempo, mas nesse tempo, nessa missa, o Senhor se manifesta a nós e nos anuncia, nos instrui, nos ensina. Verdadeiramente a nossa missão de anunciar a palavra, pregar a palavra. Mas quando entramos então na primeira igreja de hoje, carta de São Pedro Apóstolo, 105:14, São Pedro diz: caríssimos, revestindo todos de humildade e relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus amou assim não no sentido de estar na presença dele, mas na presença do Pai.
Que a palavra é essa para nós: revestidos todos de humildade no relacionamento mútuo. Então é preciso que eu trate bem você e você me trate bem. E isso vem no sentido da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas não faz acepção de pessoas, como diz a palavra nessa semana. Deus não faz acepção de pessoas. Aos olhos do Senhor, todos nós somos iguais. Portanto, São Pedro diz: revistou-os de humildade. Por exemplo, se chegar para o diabo e dizer: olha, a sua faixa é meia, mas a minha inteira. Meu poder é maior que o seu. Isso é soberba. Porque não adianta, nós dois somos consagrados ao Senhor. Não importa se a minha estola, o poder da estola é grande ou dele é meio, mas ele é diácono, ele é consagrado, eu sou padre, sou consagrado, e aos olhos de Deus ele quer o nosso relacionamento com a humildade. Isso é a primeira leitura de São Pedro diz. Então, nesse versículo aqui na palavra 5b, ele diz a nós, versículo 6: rebaixai-vos, pois humildemente, sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Então, quem se humilha é ele no templo do Senhor. Mas dá para entender nesses dois versículos 5b e 6 que a nossa salvação está no segundo mandamento, que é o primeiro: amar a Deus, todas as coisas, é o próximo de Deus. Segundo, primeiro é semelhante ao segundo. Amar a Deus todas as coisas é o próximo de Deus, porque os dois são iguais. Porque você não pode amar a Deus se você não ama o irmão. Você não pode amar a Deus se você não perdoa o irmão. Você não pode amar a Deus se você não tem um bom relacionamento com o teu irmão. Nem com um gado você pode. Porque é o que nós escandalizamos a Eucaristia, quando eu não me dou bem como ministro, mas eu vou comungar. Que direito eu tenho disso? Então a palavra é essa para nós: que baixai-vos, pois, humildemente sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele nos exalte. Aí vem a confiança. Onde está a sua confiança? No poder do Senhor, que amanhã nós vamos ver que ele é bom pastor e nada nos falta. Mas também nos instrui hoje da forma, versículo 7, ansai sobre a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. O que você pode fazer sem Deus? Ele diz a palavra: sem mim nada podeis fazer. Mas eu pergunto: qual é o teu relacionamento com Ele? Como é o seu relacionamento com Jesus, com Deus, com o Senhor? Não é? É preciso ter esse relacionamento. É preciso ter uma mudança de vida. É preciso ser verdadeiramente como cristãos. E não é difícil. Dizer para uma pessoa hoje: Deus não tirou os nossos fardos. Ele diz: dá-me o teu, que eu dou o meu, que eu manso de coração e é leve. Mas é preciso carregar a cruz e ver por Ele. E nós podemos vir para Deus com amor. Portanto, ele faz a palavra, versículo 8. Quando você lê o versículo 7, diz: ansai sobre a vossa preocupação. Por que você vai preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu? Eu perguntava para uma pessoa, dizia assim para ela: veja, como que é o nome de hoje? Mas o que é isso, cara? Como que é o nome? Diga para mim como que é o nome de hoje que você está vendo. Você sabe? Existe o passado, o presente e o... Então hoje é o presente que Deus dá a você para viver bem com os irmãos, a vida de abundância e para a ocupação, nada no futuro. Você não sabe, nós não temos futuro, nós temos amanhã. Amanhã está marcando a programação da festa, né? Procissão, se eu não me engano, né? Existe. Só Deus sabe. Nós confiamos nele. Mas é interessante quando você orar, você faça a tua vontade e não a minha. Porque é assim que nós vamos viver. Portanto, na primeira leitura de São Pedro 5:14, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Vós que está o diabo, odeia como leão rugir, procurando a quem devorar. A vigilância constante. A pessoa só cai no pecado se ela permite cair no pecado. Pessoas que vivem no pecado celular, depois repõem o celular,
Mas se você não ligar o celular e buscar que ele saia daquele negócio, ele não vem até você. É você que se permite pecar. Então, ser sóbrios, conscientes, não é? Para que possa verdadeiramente o Senhor agir em nós. Ele diz nós a palavra: vós veis o diabo que odeia, como leão rugir, procurando a quem devorar. Ele é assim. Mas aqui diz a palavra para nós, deixa bem, o diabo não é Deus. Quem é Deus então? Jesus. É o teu Senhor, o teu Salvador, o teu bom pastor. Então, por que preocupar? Por que sofrer com coisa que ainda não aconteceu? Confia em Jesus, nosso Senhor. Eis a palavra. O diabo quer devorar você, colocando divisão, ira, raiva, impaciência, brigas, desentendimentos, palavrões que as pessoas soltam da boca como fosse ladainha. Não. Você é batizado, somos batizados, somos cristãos, somos ungidos pelo Espírito Santo na crise, não? Que o apóstolo veio nos ungiu, fazendo o sinal da cruz em nossa testa, que é o óleo consagrado. Então, por que não vigiar? Por que não deixar? Eu tenho que ser sóbrio na minha fé, eu tenho que orar para eu discernir aonde o inimigo está me jogando, para eu não cair no buraco. Porque até então você é conduzido pelo Espírito Santo. Mas a palavra é essa para nós: resistir firmes e certos de que iguais sofrimentos atingem também os nossos irmãos, todo mundo afora. Mas é preciso verdadeiramente revestir da armadura do cristão. Porque nós não estamos brigando por ser brigado com o diabo, não é contra homens de carne e sangue que estou brigando, mas com os espíritos malignos que andam no mundo para destruir o ser humano, nas brigas, nas intrigas, das iras, das raivas, dos ciúmes, da inveja, o rancor, a mágoa, e tem uma ladainha de pecado que às vezes nós cultivamos em nossa vida. É necessário ter a vigilância. E como nós vamos aprender isso? Evangelho, anunciando o Evangelho. A palavra é essa para nós. Veja bem, versículo 10. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus toda graça nos chamou para a sua glória em Cristo, nos estabelecerá, nos tornará firmes, seguros, e Ele pertence ao seu poder. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos revestidos do Espírito Santo. São Pedro diz: vigiai e sede vigilantes para não que o inimigo não te faça de trouxa, não te engane. E quantas pessoas são enganadas pelo inimigo, pelo diabo, como o Senhor fala. Mas ele diz a nós, veja bem, não é? Depois de ter sofrido um pouco, né? Você pode imaginar a semana passada, quando os apóstolos chamaram no Sinédrio, né? E elas recebiam Teudas, tinha 400 seriam Teudas, todos morreram, e Teudas morreu também, e acabou. Veio Judas, eram mais 300 ainda, Judas morreu e acabou. Mas não façam mal a esses homens que os podem estar brigando com Deus. Mas jogaram ele fora da sinagoga, deram 50 chicotadas, mais uma, 50 chicotadas na costa, até sair sangue. E o que eles faziam? Eles achavam indigno de sofrer por causa do nome de Jesus. E se alegravam por ter levado essas chicotadas, essa surra, por causa do nome de Jesus, porque o Sinédrio diz: nós proibimos vocês de pregarem o nome dele, e vocês obedeceram aqui, São Pedro diz, lembra disso? Antes obedecer a Deus do que aos homens, não foi isso? E quando o São Pedro fala antes obedecer a Deus do que aos homens, eu pergunto para Pedro: quem é Jesus? Deus. Quem deu a ordem de eles irem por todo mundo e pregar o Evangelho? Deus, Jesus. É necessário obedecer ao Senhor, viver em comunhão com Ele. Mas isso é uma experiência individual de cada um. Aí diz-nos a palavra, deixa bem, versículo 12: por meio de Silvano, que você é do irmão fiel de vós, e viu-nos na carta breve exortar, para testar que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Aí eu pergunto a nós: você, aqui na comunidade, você está firme? Está batalhando para evangelizar as regiões da Diocese de Betim? Está dando de você para anunciar o nome de Jesus?
A firmeza, ela vem a respeito da fé, que nós estamos em comunhão com Ele. Então não importa se gosta ou não de mim, porque não me subir naquela função que Deus me confiou nessa comunidade, nessa igreja, nesse bairro, nessa vida. Então você tem que dar de você para Ele, porque Ele dá tudo para você, não dá? Então é preciso absorver em seu coração a sua missão. E quanto mais aperfeiçoar, porque diz a palavra, veja bem, versículo 13: a igreja que está em Babilônia, leita com vós, saúde também com Marcos, meu filho, saudai uns aos outros, com um abraço, com amor fraterno. O amor fraterno. Portanto, não apenas abraçar, mas abraçar com a, que eu posso dizer assim na missa, saudai uns aos outros. E tem pessoas que não se der para mim, não. Pessoal assim, ó, tem medo de pegar a sua mão. Mas a palavra não é essa, tem que fazer assim: a paz de Cristo já esteja com você. É o amor fraterno, é o amor que não tem medo, é o amor que toca, é o amor que reage no meio de nós. É assim que a palavra vai agindo, e nós evangelizamos com o nosso sorriso, com a nossa atitude. Que eu posso pegar a palavra de Deus e ir na praça que tem aqui em cima e chamar tudo, pregar. Mas eu tenho que viver, eu tenho que conhecer a Jesus verdadeiramente para anunciar, para cantar, para proclamar, para anunciar a palavra. Eu tenho que ter um entendimento, uma intimidade com o Mestre, ou seja, nessa leitura de hoje, eu tenho que ser o pastor das ovelhas. Interessante, né, que os protestantes, eles não gostam de massa, mas colocam o leão, né? Jesus é o leão. Peraí, olha, São Pedro diz que o diabo é um leão que os rodeia. E como comparar Jesus como leão, se São Pedro compara o leão com o diabo? E não gosto de imagem, mas usa a imagem de um leão. Terceiro mestre, que nasceu a Virgem Maria, a imagem e semelhança, nós somos a imagem e semelhança dele, nasce como nós, o nome e tudo, etc., o homem divino. Agora é comparado com um bicho, com um anão. Necessário ter um discernimento daquele verdadeiramente a palavra nos ensina. Quando entramos em comunhão com o Senhor, aí vem o Salmo: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Nesse versículo, pensa, hoje você viveu até esse momento, ele não já veio para Deus, misericórdia, mas você veio à missa para quê? Para agradecer, porque eu cresci a São de Graças. Você veio agradecer a misericórdia, a providência de Deus hoje, nesse sábado. Claro que Ele vai providenciar amanhã mais, porque Ele disse: o Pai Nosso com nós, dai hoje, amanhã, se vai ter pão ou não, Ele é que sabe, eu não sei de nada. Portanto, diz a palavra, Salmo 88, ó Senhor, fala comigo, Senhor, ó Senhor, eu, fala o teu nome, eu cantarei eternamente o vosso amor. Veja bem, o Senhor fez uma obra na minha vida hoje, fez uma obra na vida da ministra, como o senhor Maria José, fez uma obra do diácono, mas a obra que Deus faz é diferente para cada um. Mas o agradecimento tem que ser muito. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Veja bem, eu não sei o que o Senhor fez em você hoje, não sei, Ele sabe. Mas o louvor comunitário, o louvor da comunidade, eleva, unidos como irmãos, aquilo que Deus fez a mim, a você e a todos. Isso é maravilhoso. Portanto, diz a palavra, porque disseste: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Deus é fiel. E você?
Não vacila de vez em quando? Não se cansa espiritualmente de vez em quando? Mas quando você está em comunhão com o Senhor, tudo muda. Portanto, diz a palavra, veja bem, quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Você vai lá em João 15, ele diz, para que a minha alegria esteja em vós, porque a vossa alegria seja plena. Então, quem nos alegra, Ele é o Senhor. Vou dizer as palavras no Evangelho de hoje. Quando você sente essa alegria, seguirá pelo caminho sempre na luz da vossa face. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus. Tudo vai mudar. Mas é preciso escutar a obra dele. Portanto, diz a palavra, Jesus, no Evangelho de São Marcos 16, 15 a 20. Jesus manifestou aos 12 discípulos e disse: ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Imagina a ordem de Jesus aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro. E eles foram. Porque esse Evangelho, essa palavra, chegou até nós hoje pela boca dos apóstolos. Mas nós não conseguimos evangelizar na esquina. E da ordem dos apóstolos, nós conseguimos evangelizar no nosso bairro, na nossa vida, na nossa realidade. Então, diz a palavra, Evangelho: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas é preciso evangelizar. É preciso conhecer a Jesus vivo, presente no meio de nós. É necessário experimentar o poder dele. Eu estava no hospital essa semana e o senhor, mais ou menos uns 80 anos de idade, ao meu lado, falou para mim: eu sofro para pegar as minhas veias. Sofro muito, minhas veias são difíceis de pegar. E eu disse a ele: olha, creia, e em nome de Jesus, a enfermeira vai pegar as suas veias rapidamente. Creia, Deus se envolvia. Ele foi a vez dele, não demorou nem 10 minutos. Pegou a veia e foi e colocou lá. Porque Deus age em qualquer lugar. Deus age. Deus disse a samaritana: não adorarás esse monte, aquele monte, mas adorarás em espírito e verdade. Quando eu estava entrando na máquina, eu lembrei disso. Eu disse: Senhor, eu te adoro nessa máquina, eu te adoro nesse ambiente, eu te adoro que estás presente aqui. Porque essa é a vontade do Senhor, ter uma intimidade com Ele. Outra vez nós a palavra do Evangelho, né? Os sinais acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas. Uma vez uma pessoa ligou para mim à noite dizendo: Padre, tem sombras voando aqui na minha casa, eu não sei o que eu faço, o que é isso, estou vendo isso. E eu disse: você faz experiência do seu batismo. Você levanta as mãos e pelo poder do meu batismo, eu expulso tudo que está aqui na minha sala agora em nome de Jesus. Isso mesmo. Porque nós temos uma força tão grande em nós, para o nosso batismo, a nossa crisma, que às vezes nós não conseguimos nem usar, porque estamos lá com medo de enfrentar as dificuldades que temos. Mas a palavra é essa: os sinais. Expulsarão demônios em meu nome, falar novas línguas, se ligar em serviço, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Esse é o poder de Deus. Quando Santo Antônio foi para Marrocos, o sheik de Marrocos ofereceu uma janta, uma sopa, para envenenar o Frei Antônio. E o Frei que estava com ele disse: não beba isso, porque está envenenado. E Santo Antônio ficou bebendo a sopa e dizia: mas Jesus falou que não fará mal, eu vou tomar. Então, não fez mal. É a fé, é a tua fé que move a montanha. É crer. Diz a palavra: e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Creia. Se você reza para alguém mesmo longe, ela vai ser curada pela sua fé. Porque as pessoas pedem muitas orações para a gente,
porque confiam na nossa oração. Elas creem que nós vamos orar e Deus vai agir. Isso é misericórdia, isso é caridade nossa para com as pessoas. Portanto, o Evangelho diz para nós a forma: depois de falar aos discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, à direita de Deus Pai, se ali pregaram em toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que acompanhavam. Deus vai te acompanhar. Então, não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de transmitir aquilo que você crê, ser cristão. Não tenha medo, porque aqui diz a palavra para nós: o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Então, meu irmão e minha irmã, que essa palavra hoje aconteça verdadeiramente em sua vida. Já pensou alguém passar mal na sua frente? O que você vai fazer? Começar a sair gritando? Não, você pode pôr as mãos e orar. Pedir para alguém chamar uma ambulância, um médico para socorrer, mas naquela hora que nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, mas a nossa posição verdadeiramente é invocar o nome de Jesus naquele momento e orar para a pessoa que está. Depois, tudo bem. Ambulância, médico, enfermeiro, para cuidar daquela pessoa que está doente. Mas naquele momento a sua posição é tocar, aconchegar e tirar o medo da pessoa que está passando mal. Porque essa é a nossa atitude perante o cristão. Então creia. Creia que tudo isso que o Senhor disse pode acontecer em sua vida. É preciso ter essa comunhão com o Senhor. Você entendeu? Nós estamos sendo levados a 50 dias após a Páscoa, e vem a festa do Espírito Santo. Todas as leituras dessa semana estão indicando o Espírito Santo, nos instruindo pelo Espírito Santo, para que nós possamos deixar o Espírito Santo agir como discípulos consagrados do batismo, pela crisma, e estar totalmente em comunhão com o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Fiquemos em pé, provecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos rezar agora a oração. Irmãos e irmãs, na fé São Marcos Evangelista, livramos nossos corações para Deus, onde toda luz, que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que vivem em plenitude e anunciem com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Marcos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão XIV, pelo vosso Bispo, presbítero e diáconos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam fielmente a palavra de Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem com coragem e sem desânimo
pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos cristãos perseguidos neste mundo, para que firmes na fé persistam resistam ao demônio que anda pelos cristãos perseguidos nesse mundo, para que firmes na fé resistam ao demônio que anda à sua volta para os enganar, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos membros desta comunidade paroquial, para que saibamos cantar todos os dias a bondade e a fidelidade do Senhor, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pela saúde de Ana Lúcia, Ana Flávia, Andressa, Cristina, Pedro, Monteiro Martins e Arruda. Senhor Deus, não permitais que nós nos envergonhemos do Evangelho, pelo qual São Marcos deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, enviai-nos a ensinar a toda a gente que é preciso acreditar para ser salvo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, cantemos o canto africano. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Meus pastores num dia de sombra não cuidaram do rebanho se perder. Vou sair pelo campo, eu vi o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo verde, o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.
celebrarmos a glória de São Marcos, nós oferecemos, Senhor, esse sacrifício de louvor e vos suplicamos humildemente que a pregação do Evangelho sempre floresça em vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo a nossa de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre alicerces apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade e anuncie a todo mundo o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos, jubilosos, cantemos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo criaste para o nosso favor, porque por Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça da parte do nascer do pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória
de mim. Irmãos e irmãs, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e a ascensão ao céu, e contemplamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e conhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco e concedei, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, nossa Mãe, que veneramos com Nossa Senhora dos Prazeres, São José, seu esposo, os vossos apóstolos, melhores mártires, São Paulo, Santo Antônio, São Francisco, São Judas Tadeu, e todos os santos que não cessam de ser por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa consideração está para a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão XIV, nosso bispo Luís Antônio, o bispo mundo inteiro, os diáconos e os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença, e concede a vós, Pai de misericórdia, vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os falecidos nossas famílias, as almas do purgatório e todos por vir na vossa amizade. Um dia esperamos também nós, certamente a vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a da expressão, toda a honra, da glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudai a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos pelos perigos enquanto aguardamos a feliz esperança da vida de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Se os céus vós apóstolos, eu vos deixo a paz, a minha paz, não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Nós desejo a paz e a verdade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, diz o Senhor. Aleluia. Diz quando dá o participar dessa ceia santa do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entres em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Minha vida
Dás-nos em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dás-nos em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dás-nos em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, o dom recebido no vosso altar nos santifique e nos torne firmes na esperança, na fidelidade ao Evangelho de São Marcos, que São Marcos cuidou. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem se sentar um instantinho. Ao término da missa, nós temos a venda de pastel e refrigerantes no fundo da igreja, tá? E amanhã, nossa procissão começa às 9 na praça e, em seguida, a Santa Missa aqui, no dia do Bom Pastor. Todos estão convidados, convidem os amigos, os parentes para participarem conosco. E a comunidade Bom Pastor, queremos agradecer a comunidade Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, a comunidade Santana, por estar celebrando conosco. Deus abençoe imensamente a todos vocês e que as graças se multipliquem nas comunidades de vocês. Deus abençoe imensamente por nos ajudar. Gostaríamos de agradecer ao Padre Pedro por vir celebrar para nós. Deus abençoe muito pela prontidão, Padre. É sempre uma alegria recebê-lo, tá? E convido a todos para ficarmos em pé e rezarmos uma Ave Maria pela vida do Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos então a bênção de Deus sobre todos nós, que puder se ajoelhar, se ajoelhe para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos uniu para celebrar a São Marcos, nos abençoe, nos proteja do mal, nos confirme na sua paz. Amém. Cristo Senhor, que manifestou em São Marcos, a força inovadora da Páscoa, nos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo que em São Marcos nos ofereceu um sinal de caridade divina, nos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força e de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. São belos os pés do mensageiro que anuncia